A gente só copiou as credenciais para uma página web. Ó, automaticamente ele já jogou para um FTP nosso. Então, visualizando aqui, ó, a gente tem todos os arquivos de senha ali daquela máquina. Isso a gente está falando o quê? Em 15 segundos de ataque. O cara foi ali, deixou o computador deslogado, foi até um lugar, você foi e plugou ali, entendeu? Então, olha a quantidade de coisas que a gente acaba tendo acesso. Então, a gente visualizando o arquivo, ó, ele gerou um arquivo com esse nome, .creds. Ele rodou, na verdade, por trás ali um programa que se chama Mimikatz, que é um programa bem comum para coleta de senha. E aí, ó, tem todas as senhas do usuário. Então, assim, ó, tá vendo? Hobby, ThinkPad, as senhas via NTLM, as senhas com hash. Então, você tem uma série de informações ali. Então, a gente teve um caso prático desse, né, com o RubberDuck, com o Bash Bunny. A gente teve um caso onde a gente precisava coletar dentro de uma empresa ali, rapidamente, essa questão do usuário e senha. E a gente tem um outro que eu não vou chegar a passar o vídeo porque é um pouco mais alongado, que é o LANTurtle. O que é esse LANTurtle? Ele é um dispositivo USB. Você pode ligar ele num pendrive e ligar um cabo de rede nele. Então, você faz o seguinte, o cara deixou um cabo de rede ali dentro da empresa, você pluga um cabo de rede, pluga ele, automaticamente ele faz uma conexão reversa aí para você, e você tem acesso à rede interna da pessoa através de um equipamento desse. Então, com isso, você faz o quê? Você coleta a credencial, você faz um ataque que a gente chama, que é um ataque man in the middle. Então, tudo que estiver passando na conexão dele ali, você vai estar coletando. Então, você está tendo um tipo de ataque ali dentro da empresa que o cara nem imagina. Então, você não precisou comprometer nenhum computador. Você precisou simplesmente só acessar a questão da parte física de um cabo de rede dele. Então, a gente teve um exemplo prático dele com coleta via script. A gente precisava ir numa empresa e a gente precisava fazer o monitoramento dessa empresa sem o pessoal de TI saber. Então, a gente coletou tudo através de um equipamento desse. Ele mandava para a gente todas as informações e a gente viu o que estava acontecendo dentro da rede. Aí, com essa questão hoje, né, a questão política, a gente tem hoje N tipos de gravadores USB. Você vê, eles são pendrives, você olha, acha que ele é um pendrive comum, e, na verdade, ele é um gravador de áudio e um gravador de vídeo. Então, a gente tem hoje aí N tipos de gravadores de áudio e vídeo através de USB. A gente tem equipamentos também através de USB, que eles trabalham da seguinte forma. Você ligando ele debaixo da mesa, todo tipo de conversa ou gravação que estiver sendo feito ali, ele embaralha o áudio. Então, é uma coisa que a gente chama de contra-inteligência. Então, você pode usar isso também contra esse tipo de coisa. E aí, fora isso, a gente tem a questão do keylogger físico, né? O hard keylogger. A gente pensa que isso não existe hoje mais, mas ele é extremamente funcional. Às vezes você liga atrás da máquina, liga o teclado, tudo que é digitado naquele teclado ali, ele vai estar armazenando. E detalhe, você acessa isso via rede Wi-Fi. Então, é uma forma ali de você estar passando perto da máquina, coletando o que aquele usuário está escrevendo. Você tem hoje ele tanto via hardware como via software. E, passando o que acontece, a gente tem hoje, só para vocês imaginarem, keyloggers não só mais na parte de senhas, você tem de vídeo. Você pega o monitor da pessoa, liga um cabo desse, liga nele, atrás você liga um cartão de memória nesse equipamento, tudo que está rodando naquela tela, ele está armazenando naquele disco. Então, você tem agora a filmagem da tela do computador da pessoa. Fora isso, você tem até hoje keylogger da parte serial. Então, alguém tem ali utilizando a porta serial para alguma coisa, você consegue ali, num trabalho investigativo, coletar esse tipo de informação. Não é USB, ele trabalha como USB, mas é um dispositivo muito interessante. Ele se chama Proxmark e ele é feito para fazer coletas de sistema RFID. O que isso quer dizer? Hoje a gente utiliza o bilhete único. O bilhete único ele é via o quê? RFID. Isso quer dizer, você consegue clonar com esse equipamento qualquer tipo de dispositivo RFID. Isso quer dizer, a pessoa vai almoçar, larga lá o crachá em cima da mesa, vai pegar comida. Em 5 segundos você consegue coletar aquele crachá dela ali e jogar para um outro crachá e abrir a porta. Então, esse vídeo aqui ele é bem interessante, que é de um time também de segurança ofensiva. E aí você vê, ó, ele faz um crachá onde ele abre a porta. Então, ele começa a contar aqui alguns casos dessa parte de RFID. Então, o pessoal de Red Team acaba usando muito isso. Então, você tem um cartão em branco, onde você consegue, depois de coletar, esse equipamento é o que a gente tem,
ele funciona, todo dispositivo RFID, isso quer dizer, para abrir garagem de carro também, olha o equipamento que eles têm, olha o nível, né, de equipamentos para esse tipo de coisa. Então, o cara coloca dentro da mala dele um tipo de... com baterias e com um tipo de antena muito grande. Isso quer dizer, com uma distância grande ali, de até 1 metro, você consegue coletar. Esses que ele está usando são menores, precisa ser de proximidade baixa, é os que a gente tem aqui. Mas o que acontece? Através de um equipamento desse, a pessoa nem imagina, você está coletando o que tem no crachá dela. Ó, esse equipamento deles são os maiores, tá vendo que estão dentro da bolsa. Então a pessoa está com tanto um cartão RFID, como aquele de abrir o estacionamento, porta de garagem. Ó, a distância que esse menor pega, tá vendo? Ó, ele já passa no computador ali, ó. Então você coleta, do jeito que você pega o número, você coleta por um cartão desse vazio, e a partir disso você tem entrada ali dentro da empresa. Aí a pessoa, mas eu tenho um controle de acesso. Uma pessoa chega com um cartão desse vazio, bate e abre. Então, assim, a pessoa não tem muito controle e não pensa muito em segurança com relação a esses cartões. Aí você vê que, olha o tamanho olha o nível de equipamento que são feitos. Então, você trabalha com esse tipo de coisa aí para coletar N tipos de cartão. Então, tudo que envolve RFID, você acaba utilizando ele através dessa coleta. Foi uma apresentação muito legal também, na última vez em Brasília, acho que foi no IC Cyber, que estava o Kevin Mitnick, ele estava falando exatamente dessa questão dessas coletas, né? Então, isso é uma coisa muito comum e muito bem usada hoje para essa parte. A gente não teve nenhum caso prático ainda para perícia nesse tipo de coisa. É um caso interessante, eu até vou tentar falar bem rápido para ele, é como a segurança ofensiva pode te ajudar numa perícia. Bom, foi um caso real. A pessoa estava sendo acusada de ter cometido um crime através da internet da casa dela. E ela usava uma rede Wi-Fi e ela pediu uma ajuda, falou, olha, não fui eu, a gente não teve acesso ao caso, ao processo, mas foi um grande escritório de advocacia aqui de São Paulo que nos contratou. E aí, o que foi proposto? Foi proposto da gente fazer uma prova de conceito mostrando que realmente a Wi-Fi dela era vulnerável. E quando a gente chegou lá, ela tinha um modem desses de padrão de mercado. Eu utilizei um próprio computador com Mac e uma placa de rede da Alpha. Ela morava no 11º andar. A gente usou um aplicativo muito comum para quem trabalha nessa área de segurança ofensiva, que se chama AirCrack. Todo mundo deve conhecer essa parte aí de teste de rede Wi-Fi. E aí, o grande objetivo foi, a gente coletou a senha, o arquivo de senha dela e quebrou essa senha em mais ou menos 45 minutos ali. Isso quer dizer, com poucos ali, ela usava a senha de 9 caracteres, a gente pode ver ali que era parecido com o número de telefone. Então você vê que se eu utilizar uma senha dessa, é muito fraca, e você quebra ela muito rápido. Ela estava no 11º andar, a gente fez um teste no 12º, 13º e 14º andar, e no 19º, 8º e 7º. Todos esses andares a gente tinha acesso à rede Wi-Fi dela. Então foi feito esse teste também para mostrar para ela que além de vulnerável, a gente conseguia fazer isso. Então, com base nisso, a gente fez um laudo mesmo. A gente fez na verdade, não um laudo, a gente fez um parecer técnico ali, explicando as vulnerabilidades que ela possuía. Então, a gente fez ali com o número de processo, colocamos qual era o objetivo, qual metodologia que foi usada, quais foram os equipamentos, o sistema que foi utilizado para a internet. A gente fez a procura das redes sem fio, então a gente procurou ali quais eram as redes sem fios presentes, a gente fez tudo isso documentado. Então foi colocado dentro desse parecer todos os passos que foram realizados. Então a gente fez as questões de teste de segurança, a gente explicou o que era uma senha web, WPA, WPA2. Aí a gente colocou os procedimentos que foram feitos, quais foram as metodologias para esse teste de invasão. E a conclusão é aquela, mesmo sem saber, a gente não sabia a senha da pessoa, e sem ter acesso físico nenhum ao equipamento, em nenhum momento eu loguei na rede do equipamento dela. Então, com tudo isso, foi possível descobrir a senha utilizada para ela em apenas 48 minutos. Porque a gente levou essa senha para um laboratório, quebramos onde a gente tinha um computador ali com algumas placas de vídeo. Então, é possível afirmar que qualquer pessoa mesmo que tenha um conhecimento básico em informática, pode ter tido acesso àquela rede sem fio dela. Isso eu não consigo provar se foi ela ou não foi ela, não tem como.
o que eu consegui demonstrar é que ela existe uma vulnerabilidade e um problema de uso de senha lá. Então, com base nisso, a gente fez o envio mesmo para o judiciário, e o legal foi que, assim, em todo esse processo que a gente mandou, o juiz acabou entendendo que realmente existia mesmo uma vulnerabilidade, que qualquer outra pessoa poderia ter feito aquilo, não necessariamente ela. Ela tinha outros indícios ali de outras coisas que provavam que ela não estava no dia. Enfim, aí é uma questão muito mais jurídica, né, uma questão muito mais discutível, mas o legal é que a gente conseguiu alinhar essa parte técnica com a questão da parte prática do direito. Então, isso foi muito interessante. Então, acho que com base nisso, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, eu sei que é um entendimento um pouco mais técnico, às vezes até um pouco mais maçante, mas eu acho ele de muita relevância para essa parte pericial. A gente achar que, não, eu só trabalho com perícia, eu não entendo como funciona um comprometimento de máquina, eu nunca vi um comprometimento de máquina, eu nunca fiz um comprometimento de máquina em laboratório, eu não sei o que é um payload, eu não sei o que é comprometer uma máquina. Então, assim, eu acho que isso é extremamente importante a gente entender essa questão do sistema operacional. A gente que trabalha com uma perícia e que envolve esse conhecimento científico, é bem complicado. Então, ficam meus contatos e se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão... Lá não. Olha, é extremamente importante essa questão da contramedida. Com certeza a gente tem algumas. Primeiro que vem desde aquele processo que eu estava falando, vem a questão da educação, né? A gente estava num almoço aí conversando sobre a questão da própria lei geral de proteção de dados, e a gente estava falando que essa questão da cultura e a questão da conscientização. Então a gente já vem desse padrão inicial, dessa questão cultural e dessa questão do treinamento. Segundo um ponto existem medidas que a gente hoje utiliza, que, por exemplo, antivírus, firewall, essas coisas que são básicas e acabam, sim, em alguns pontos, ajudando na nossa parte de segurança. Mas o que não dá para a gente chegar e falar assim, eu tenho um firewall antivírus, eu estou 100% tranquilo, tudo aqui está funcionando. Então, você tem algumas medidas, sim, de segurança. Essa questão se a gente for pegar do RFID, né, é uma questão mais cultural, uma questão da pessoa entender que aquele cartão dela não é somente para ela abrir uma porta, é a identificação dela que está ali. Então, fora isso, a gente tem essa questão da USB, é um trabalho muito complexo, porque a gente pega um USB no chão, esse próprio equipamento que vende, ele vem com um escudozinho, que é um dispositivo USB, onde a gente liga e você pluga qualquer pendrive ali dentro, faz um teste e ele te fala se aquele pendrive ali tem uma outra voltagem ou não. Então, isso é uma... Só que, assim, eu entendo também que vocês vão falar, mas a gente vai chegar numa paranoia até esse ponto. Dependendo da instituição e com o que você trabalha, como você trabalha, sim. Então, dependendo dessa questão, é complicado. Essa questão de gravadores, a gente tem aquela questão da contramedida que eu falei. Essas questões de USB, não saia ligando USB, até o próprio Dr. Mariano falou ontem da síndrome do clique, né? A pessoa não pode ver um USB no chão que ela fala, não, esse aqui eu vou passar música, já liga direto no computador, em qualquer computador, é no computador da empresa, é no computador da casa dela, em qualquer lugar a pessoa liga ali, tem um tipo de acesso. Então, acho que envolve mais uma questão, acho que cultural e gerencial do que técnica, nesse sentido. Mais alguma pergunta aí para o nosso palestrante? Bom, então uma salva de palmas aí para ele.